Perfeito. Bom dia. Agora está gravando. Antes de iniciar, eu tenho que pedir o consentimento de todos, tá? Alguém tem alguma objeção fazer contra a gravação da aula? Vai ser disponibilizado isso posteriormente, tá? Então, a gente está aqui na disciplina de Sistema de Informações Geográficas, né, aplicada a fragilidades ambientais. Os professores do componente vão ser eu e a professora Luana. A professora Luana está presente aqui também, tá bom? Como é que vai ser o componente, tá? Eu sei que tem uma turma grande, temos 22 alunos na turma, tá? Tem bastante aluno também que está como estudante especial, né? Estou vendo aqui o caso do Anderson, que é um estudante especial, matrícula especial. Terêncio também está com matrícula especial, se eu não me engano aqui, tá? Pode falar, Terêncio. Terêncio, levantou a mão, você quer falar alguma coisa? Bom, então a gente tem uma turma grande. Como vai ser o componente, né? Então, eu não sei se vocês já viram o SIGA de vocês, né? Já está tudo implementado no SIGA, do primeiro dia de aula até o último dia de aula. Já tem todas as aulas lá, todos os tutoriais, todas as aulas, todas as atividades a serem feitas, né? Quase todas as aulas gravadas. Nós precisamos regravar uma ou duas aulas, porque não está certo ainda, teve algumas alterações. Vocês vão ver que na aula gravada pode ter um áudio falando que eu estava dando aula para o programa de pós-graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais, tá? Mas o componente é praticamente o mesmo, ou muito parecido, né? Tirando alguns aspectos. Então, na questão do áudio, vocês vão ver da aula gravada, assim, do tutorial gravado, vocês vão ver algumas diferenças, tá? Eu vou compartilhar minha tela para vocês entenderem melhor a organização de como está as aulas do caso, tá? Deixa eu só... vocês estão vendo a minha tela? Vou pedir para vocês respondam, professor. Sim, sim. Então, como é que vão estar as aulas, né? Eu sempre coloco duas aulas por dia, que as aulas eu interpreto na nossa interpretação, as aulas são cada aula dessas são de 2 horas, entendeu? Então, são duas aulas a cada segunda-feira, tá? Então, nós temos aqui, ó, a aula, né? Então, vai ter essa primeira parte aqui, a aula 01 teórica, eu já coloco se a aula é teórica ou simplesmente prática, né? A aula de hoje somente é teórica, tá bom? Para apresentar o componente a vocês, os sistemas avaliativos, como vão ser feitos, né? E aí temos aqui, ó, a aula gravada, né? Ou seja, a aula que eu faço a exposição, nós fazemos a exposição da aula gravada sem a presença da turma. Eu estou fazendo agora com vocês, a gente disponibiliza também, né? Ou seja, via YouTube, ó, isso aqui é o encontro com a turma. Depois eu explico essa questão de encontro. Vamos lá. Então, para cada aula vai ter aqui, ó, a aula, a parte documental da aula, né? E vai ter a aula que nós falamos aqui, gravada, né, disponibilizada. Então, essa aqui é a aula teórica. E nesse ponto aqui, ó, nós vamos ter a aula aqui, ó, prática, né? Por exemplo, a próxima aula é uma aula prática, já coloca aqui, ó, aula 03, prática, né? E aí ela vai ter a parte documental e a aula gravada também aqui, tá certo? E aí nós temos aqui, cada aula prática tem um relatório a ser feito, né? O sistema avaliativo vai ser um sistema por relatórios das aulas práticas. Então, nós temos aqui o relatório, a atividade a ser entregue, e eu coloco também toda a aula prática aqui, ó, por exemplo, tem AP03, aula prática 03 ZIP, né? Nós colocamos todos os arquivos
para executar a aula prática. Então, tudo que se precisa está aqui, né? Nós esquecemos de colocar aqui o link para onde baixa o QGIS. Eu vou colocar depois aqui posteriormente, tá bom? Então, cada aula prática, siga. Então, vai ter aula prática, documental, aula, atividade a ser feita e os arquivos para se fazer a atividade. Então, todos estão organizados dessa forma. Vocês vão ver que quase toda a aula, quase todo componente, ele é de conteúdo prático, né? Tem todos, vocês vão ver que grande quantidade aqui, né? Tirando, acho que são 5 ou 6 aulas teóricas, mas o restante são todas aulas práticas, tá bom? Então, vão ter um total de 19 aulas, tá? Aqui, entre práticas e teóricas, com a grande quantidade de práticas. Até o momento, alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Professor, só queria aproveitar, então, já abusando, já que o senhor vai disponibilizar o link do QGIS, teria como disponibilizar também esse link para Mac? É o mesmo. É o mesmo? Aqui, perfeito. Aqui, é só alterar a versão, né? Perfeito. Vou colocar aqui já para vocês. Ok. Deixa eu só. Nossa, vamos já corrigir isso logo já. Então, aqui, já está aqui, ó, o link para vocês acessarem, para baixar o QGIS, tá bom? Ele é traduzido, tá? O QGIS. Bom, alguma dúvida quanto a isso? Pode falar, Terêncio. E Gabriel. Professor, a gente vai tem as aulas gravadas, mas a gente vai ter os encontros semanais também, para caso seja dúvida dessas questões assim? Bom, então vamos chegar lá. Então, vocês entenderam que todo o conteúdo, ele vai estar no QGIS, no SIGA, antecipadamente. Isso. Semanalmente, né, a gente vai ter esse encontro nesse horário, tá? Para tirar dúvidas, tá bom? E discutir algum aspecto, ou vocês quiserem trazer algum questionamento, ou a gente explanar, tá? Então, esse encontro semanal, não cobramos presença, tá? A presença não é obrigatória. O sistema avaliativo é os relatórios, eu vou ter que explicar uma nuance ali, depois o relatório, um artigo científico, relatórios mais artigos científicos, eu vou colocar lá como é que a gente vai falar isso depois, tá bom? Pode falar, Eduardo. Professor, bom dia. Só para confirmar, nas aulas teóricas, então, a gente não vai ter avaliação nenhuma dessa parte, né? É mais a prática com relatório mesmo. Isso. As aulas teóricas, elas são para dar suporte para um embasamento para a sua discussão nos relatórios, né? Certo, beleza. Tanto que nós já disponibilizamos antecipadamente, né, na aula de hoje aqui, ó, tem esse livro, Paulo Roberto Fix, né, Geoprocessamento sem complicação, que ele é uma das bibliografias, e assim, é uma recomendação que eu faço, fazer essa leitura. É um livro rápido, de 100 e poucas páginas, 120 páginas, alguma coisa assim. Ele vai dar um geral sobre geoprocessamento, entendeu? Uma base teórica, assim, para você entender o geoprocessamento geral, assim, e vai te dar uma noção, te apresentar o mundo do geoprocessamento de forma bem simples. Ele é didático, né? Só que
como qualquer parte de processamento, né, até parte estatística, o Luana pode falar um pouco melhor sobre isso também. É legal você saber teoria, tudo, mas na parte de processamento, né, o que define muito a parte de processamento é a sua habilidade de mexer no software. A habilidade de mexer no software é muito importante. Mas você precisa de muita fundamentação teórica para saber o que você está fazendo. Senão você vai apertar um monte de botão, você não vai estar nem sabendo o que você está fazendo. Então, você ter a fundamentação teórica, aí você consegue sair de um software para o outro de uma forma bem fácil. Então, é isso. Eu tinha outra dúvida, mas daí eu olhei ali no SIGA e já sanei ela, que era a respeito da publicação desse relatório, né? Se eu terminar as aulas essa semana, eu posso publicar todos já essa semana. Eles já estão abertos, né? Já estão abertos, até eu deixei aberto a partir da data... acho que já estão... 21 do 11 até 4 do 3. Sim, isso. Vocês podem apresentar em qualquer momento os relatórios aí. Como a gente não cobra presença, né, e assim, o entendimento nosso, vocês são de pós-graduação, ninguém está aqui para conduzir vocês, pegar a mão no lápis e vocês têm que se organizar aí, né? Tá bom? A gente disponibiliza tudo antecipadamente nesse sentido. A autonomia do aluno. Sim. Tá bom? Bom, vamos lá então aqui. Eu tenho esse livro também, JP. Ele fala sobre várias aplicações no geoprocessamento na área. Ele é um bom livro de exemplos, para você ter ideias de trabalho. Deixa eu passar aqui, ó. Essa aqui é a aula teórica de hoje. Eu vou passar alguns pontos aqui, ela já está gravada, tá? Eu não vou passar ela toda, viu? Vai falando da ementa do componente, né? Ou seja, o que a gente vai ver, que é a parte de noções de processamento, sistema de coordenadas terrestres, operações com GNSS, aí vai ficar um pouco prejudicado, porque a gente não tem a parte presencial, né? Senão a gente vai ter atividade de campo com GPS, representação de dados, SIG, né? Levantamento de dados de campo, uma parte que é interessante fazer na parte prática presencial, mas a gente consegue conduzir de forma remota também. Uso de análise ambientais de ferramentas de processamento, principalmente nas últimas aulas. Uso de imagens de satélites, é uma parte só de classificação de imagem, vai trabalhar só com imagem de satélite, algumas aulas. Junto com o Google Earth também, né, para vocês terem uma noção de como é que utiliza a ferramenta. Parte gráfica, de cartografia, de representação, né, e mapa de fragilidades ambientais, mostrando, por exemplo, declividade, os pontos de declividade, onde se poderia delimitar APP, como é que eu delimito uma área de mata ciliar. Então, é possível, tudo aqui, né. A gente pode tentar um pouquinho essa questão do sistema de avaliação. Então, aqui a gente dá uma liberdade para vocês, né. Vocês têm duas formas de avaliação, tá? E a escolha é de vocês, tá bom? No total, nós temos 15 relatórios para serem entregues, tá? Desses 15 relatórios, né, tá escrito errado, 15 aqui, de registração, serão computados a média dos 10 melhores. Então, se vocês entregarem 13, vou descontar a nota dos 3 menores, nós vamos descontar a nota dos 3 menores, vai computar a média somente dos 10 maiores, das 10 maiores notas. Se vocês entregarem 10 relatórios, estou entendendo que 5 relatórios receberam a nota 0, então vai somente as notas dos 10, independente de ser maior ou menor. O outro sistema de avaliação é o quê? É a proposta de um artigo científico. Vai ser a média dos 7 melhores relatórios, ou seja, se for questão, você pega a nota dos 7 melhores, tira uma média, que vai computar 70% da nota, e um artigo científico em grupo, de pelo menos 3 alunos por grupo, né?
e compõe 30% da nota. Esse artigo ele tem que usar ferramentas de geoprocessamento, né? Então, dou umas ideias aí dessas ferramentas que podem ser utilizadas. Então, vocês podem escolher o que vocês querem fazer. Não, eu quero fazer o segundo, eu vou propor um artigo científico tal, e fazer parte dos relatórios, e faço dessa forma. E aí, eu sei que tem uma pergunta aí, antes de eu passar para as perguntas, é a parte que a gente prioriza aqui, né? Que a execução dos relatórios, se ela pode contribuir para a sua dissertação, seu trabalho de dissertação. Por exemplo, tem o primeiro relatório lá, um mapa de apresentação da área de trabalho. Por exemplo, a gente vai falar um pouquinho do extremo sul, você vai fazer o mapa de representação do extremo sul e da Bahia. Ah, não, mas eu quero representar a minha área de trabalho do meu TCC aqui, que vai ser a APA Ponta da Baleia, por exemplo, daqui de Abrolhos, aqui, né, perto de Caravelas. Eu posso adaptar? Pode fazer dessa forma. O que for melhor, o que você puder fazer para adiantar o seu trabalho de dissertação e do seu projeto, pode fazer, tá? Pode adiantar tudo. Desde que seja correlato, ou seja, o objeto de estudo está correlato ao relatório, né? No mapa de representação, tem uma aula só de dados de DH, de representação espacializada desses dados de HM dos municípios. Eu estou fazendo para o estado da Bahia. Não, mas eu quero fazer, Eduardo, para Santa Catarina. Tudo bem, pode fazer para adiantar o seu trabalho. Não, eu quero compor o artigo, um dos artigos que eu estou propondo um artigo do meu trabalho aqui, do sistema avaliativo, vai ser um artigo da minha dissertação. Pode ser feito. Tá? O que puder adiantar para vocês, pode fazer. Tá bom? Nós preferimos dessa forma, porque vai adiantar, vocês vão aplicar o seu trabalho de vocês, o sistema de aprendizagem vai ser muito mais lucrativo para vocês, né? Vai ser muito mais vantajoso e é bem melhor. Pode falar, Gabriel. A gente, né, já fuçou o SIGA, já leu essas coisas e tudo mais, e surgiu uma dúvida no grupo, porque a gente viu que é possível o artigo ser feito em grupo. Os relatórios poderiam ter essa adaptação de ser em grupo também, ou seria individual? Individual. Tá. É só isso mesmo. No relatório a gente preza, porque é importante a execução, entendeu? Da aula prática, né? Então, é importante você reexecutar a aula prática. A gente não cobra presença, tudo, mas o relatório é individual. Tá bom? Tranquilo. Pode falar, Eduardo. Professor, e a metodologia de avaliação é para a aula inteira? É para a classe inteira? Não pode um grupo fazer só relatório, outro grupo pensar em fazer artigo? Pode. Porque, assim, eu vou escrever a minha dissertação em cima dos artigos que eu vou estar produzindo, né? E aí eu ia conversar com o meu orientador, o professor Vanderlei, a respeito de fazer um artigo sobre esses mapas que a gente vai gerando, porque a minha ideia também já é, nesse meio período, levantar dados para que eu possa utilizá-los na dissertação depois, né? Eu vou usar bastante SIG na minha dissertação. Então eu ia analisar essa possibilidade ainda. Olha, você pode, tudo que você for usar, fazendo os relatórios aqui e for gerar para a sua dissertação, os mapas da sua dissertação, em vez de você apresentar o relatório, né, contendo os mapas que são previstos no relatório, você pode apresentar os mapas que serão previstos na sua dissertação. Lembrando, só, por exemplo, vai ser a primeira aula, mapa de apresentação, fazer um mapa de apresentação da minha área, tudo bem. Aí tem uma aula lá, modelo digital de elevação, que é o modelo tridimensional do terreno, que é o modelo topográfico de terreno. Eu quero fazer para minha bacia hidrográfica específica aqui para a delimitação da minha bacia hidrográfica. Tudo bem, você pode fazer. Você está me entendendo? É a mesma coisa, só que em localidade diferente. Certo. E aqueles arquivos que estão zipados ali, então daí, se eu fosse fazer aqui da minha região, eu não precisaria deles, porque eu acredito que sejam... específico. Os arquivos zipados são de uma localidade, né? Certo. Não, beleza. Daí eu posso substituir aqui para minha realidade, né?
Isso. Beleza. Tá. Cirlei perguntou, a turma toda tem que optar por uma por mesmo, por uma opção, pela mesma opção? Não. Então, se você, Cirlei, quer fazer só os relatórios, você pode fazer. Se o Eduardo quiser fazer os relatórios e o artigo, ele pode fazer. Tá? O artigo você pode até fazer individualmente, mas pode até ser grupo de 3 pessoas. Então, escolha de vocês, tá? Organização de vocês também. Vamos ver como é que vai ficar o quadrimestre aí, se vai estar muito corrido, dependendo, a gente consegue... A gente começa com os relatórios. No final, se estiver tranquilo, a gente mexe um artigo no meio. Isso. Bom, então vamos lá. Tá. Tudo bem quanto ao sistema de avaliativo? Alguma dúvida a mais? Nenhuma, professor. Perfeito. Então vamos lá. Material. Coloquei o FITS lá, né? O JP falou do trabalho. Eu colocaria ele mais como, JP, como bibliografia complementar, esse livro que você comentou. Ele traz muitas ideias de aplicação, né? Igual a SAD. A SAD, hoje eu pensando melhor, talvez eu colocaria como bibliografia complementar, porque dá ideias de trabalho a serem feitas. Enquanto que os demais aqui, o FITS, Floresano, Jensen, Moreira, o novo aqui, eles dão ideias eles falam sobre o conceito geral, né? Sendo que todos esses aqui, eles falam mais de sensoramento remoto do que de geoprocessamento em si, enquanto que o FITS, ele foca muito em geoprocessamento de uma forma geral. Pode falar, Eduardo. Professor, surgiu mais uma dúvida. E é obrigatório a gente fazer no QGIS? Não. Pode ser no ArcGIS? Pode ser feito no ArcGIS também. Ah, melhor então. Beleza. Então, se você tiver acesso ao ArcGIS, né, você pode fazer no ArcGIS sem nenhum problema. Tá? Se você souber mexer no ArcGIS, eu uso os dois. Tá? Então, tem coisa que eu acho mais fácil no ArcGIS, tem coisa que eu acho melhor no ArcGIS. Preferencialmente, eu prefiro trabalhar mais no ArcGIS do que no QGIS. Eu também. Mas o QGIS é gratuito, né? Então, e o ArcGIS eu tenho que usar a versão genérica, né? Para vocês, se vocês quiserem usar, porque ele é caro, né? Sim. Adquirir. Então, falando um pouquinho sobre... antes de falar um pouquinho sobre o que é SIG e tudo, vamos falar um pouquinho sobre finalizar o sistema avaliativo, né? Nessa primeira aula aqui, a gente coloca aqui, critérios para avaliar os relatórios. Está disponível ou não? Aqui, abrir. Estou abrindo os arquivos aqui, um momentinho só. Bom, eu coloquei lá, quer dizer, nós colocamos lá, seguinte, tem os critérios de avaliação, né, dos relatórios. Como é que são os critérios de avaliação dos relatórios, né? Então, eles vão ter uma composição, né, sobre os itens. Vai ter uma introdução, tem objetivos, materiais e metas, resultados de discussão, conclusões, referências bibliográficas e o conteúdo de uma forma geral do relatório. Então, antes de ir para cá, vou mostrar o esquema de como é que tem que ser esses relatórios, né? Então, dá um exemplo aqui, relatório exemplo, né? Então, como é que é esse relatório exemplo? Ele vai ter uma capa, né? Nós temos a parte de introdução ao tema,
tá? Introdução, mais ou menos, ao tema ligado do relatório, o objetivo que o relatório deve ter, né? Materiais e métodos utilizados no relatório, tá? Vai ter uma parte de resultado de discussão. Tem uma parte de conclusão e a parte de referências bibliográficas, tá? Então, esse é o esquema que a gente coloca, né? Então, já tem um modelo lá editável, né, no SIGA, tá? Então, o modelo editável aqui, tá certo? Do relatório, para facilitar tanto a execução por vocês, quanto a análise pela gente, tá bom? Então, tá aqui o esquema do relatório, tá? Em cima disso, né, então, as avaliações vão ser em cima dos itens, né, do relatório, né? Introdução, objetivos, materiais e métodos, resultado de discussão, conclusão, referências bibliográficas e o conteúdo. E a gente dá um ranqueamento, né? Se ele é ótimo, se ele é bom, regular ou ruim. E aí a gente faz o somatório dessas notas. Então, ó, se você somar tudo aqui, vai dar 10, né? Máximo. Então, o relatório, no máximo, vale 10 pontos aí. Bom, vale 0 a 10 o relatório. Então, a gente coloca aqui a pontuação, faz o ranqueamento do relatório aqui, né? Nós temos exemplos de apresentação de referências bibliográficas, tá? De como deve ser feita a apresentação das referências, né? Aqui. Caso vocês estão escrevendo o relatório, aproveitando para a sua dissertação, vocês visam uma publicação já com um sistema de referências diferente, um Vancouver, ou qualquer outro do gênero, Chicago, vocês podem usar o sistema de referência que vocês estão querendo colocar também, tá? O que não pode é não ter a adoção de nenhum sistema de referência, tá bom? Tem que ter uma adoção. Então, essa sugestão base é essa, certo? Quanto ao o artigo, né? O artigo, ele vai ter o esqueleto, né, do relatório, que vai ser avaliado no esquema do relatório. Ah, professor, mas eu estou escrevendo um artigo, uma revista, por exemplo, que ela deixa separado o resultado e discussão. Eu posso apresentar? Pode apresentar dessa forma. Você pode apresentar no formato da revista também, sem nenhum problema. É só você falar, olha, esse artigo está sendo pleiteado para apresentar numa revista tal. Tudo bem? Pode colocar lá, sem nenhum problema. Tá? Então, coloca no formato que a revista pede já. A gente faz uma sugestão, se você não tiver uma visibilidade de onde você quer publicar, a gente faz a sugestão de como você publicar. Tá? Então, é isso que a gente coloca. Tá? Alguma dúvida com relação a isso? Tranquilos? Tá bem. Então, só falando um pouquinho, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para colocar. Né? O download só antes de passar, qual programa vocês vão baixar aqui, né? Então, eu coloquei o site aqui para baixar, vocês vão lá no site, ele vai estar assim, dessa forma, você vai selecionar a sua plataforma, acho que a grande maioria vai selecionar para o Windows, né? E, no caso aqui, ó, você vai ter, né, você vai pegar as últimas versões, vai ter sempre duas versões aqui, ó. Você tem a de último lançamento e a de longa duração, tá? Qual que eu vou pegar, né? Qual que a gente vai pegar? Vai ser a de longa duração ou mais estável. Por quê? A última versão, né, a 3.22, ela é uma versão beta. Não sei, uma versão, quer dizer, nem uma versão beta, ela já passou uma fase de versão beta, mas ela ainda está em teste. Então, ela pode apresentar erros, tá? Enquanto que a versão mais estável, ela apresenta a menor quantidade de erros, tá bom? Em um determinado momento, a 3.22 vai ficar a versão mais estável.
Então, nesse momento, aí vocês partem para a próxima versão, que já foi corrigida alguns erros. Mas a gente usa a versão mais estável. É importante ver, né, se vocês estão usando, qual sistema vocês estão usando, né? Se é 32 bits, se é 64 bits. No computador de vocês vão ser 32 bits, né? Então, mas se vocês usam a versão, tem diferença aí de 32 bits, vocês podem pegar essa 32 bits aqui. Tá? Mas a maioria dos computadores de vocês são processadores de 64 bits. Tá bom? Alguma dúvida quanto a isso? Tudo bem. Então, o que é o SIG, de uma forma geral, né? O SIG, né, é a espacialização da informação. Tá? E isso é muito importante. Eu posso espacializar qualquer informação. Tá? Do tipo, eu quero espacializar número de leitores da obra de Jorge Amado no Brasil. Tá? Que já leram. Você pode, desde que você tenha a localização geográfica desses leitores, você pode espacializar e criar um mapa disso. Então, você pode espacializar qualquer tipo de informação. Tá? A ideia do sistema de informações geográficos é você espacializar uma informação. Você tem que ter uma informação e você pode fazer a distribuição dessa informação no espaço e você estuda a distribuição dessa informação como está no espaço. Tá? É isso que é o SIG. E é isso, basicamente, que a gente vai estudar aqui. Como a gente distribui essa informação no espaço, tá? Alguns tipos de informação que a gente pode distribuir e como a gente analisa essa informação distribuída. Tá bom? E aí ela tem um interlace muito forte com a parte estatística, né? Por quê? Porque a gente tem uma quantidade de dados monumental para espacializar e analisar. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Bom. Tudo certo, professor. Então, aqui tem um exemplo histórico de um SIG sendo utilizado sem o computador, né? No caso de um médico inglês, né, o John Snow, que ele, em 1850, 54, existia um surto de cólera em Londres, né? Então, não sabia se a cólera era de vinculação hídrica até o momento, né? O que eles fizeram? Pegaram o mapa de Londres, ele pegou o mapa de Londres, uma parte do mapa de Londres, pegou as localidades onde você tinha os casos de cólera, né, e colocou em pontos, tá? Ou seja, distribuiu o número de casos de cólera no mapa em pontos. Depois, ele assinalou com um X os poços onde você tinha poços de água, onde as pessoas iam obter água, né, para fazer as suas necessidades. Então, ele detectou que alguns poços tinham uma concentração muito grande de casos de cólera perto de alguns poços de água. Então, ele mandou fechar esses poços de água. Então, ele cruzou duas informações para obter um resultado. Então, ele nem usou um computador, no caso, usou um papel, né, um mapa e boas ideias para resolver o problema. Tá? Então, isso é um exemplo de um SIG bem simples, tá? A informação, por exemplo. Então, aqui tem outro exemplo, né? São duas imagens aqui. Não sei se o Tainan está aqui. Tainan está aí? Estou aqui, professor. Ah, tá. Então, você conhece aqui, né? Que é a Serra do Quilombo, né? No Piauí, uma imagem Landsat, tá bom? Essa é uma imagem muito grande, tá? Uma localidade muito grande, cabe alguns municípios dentro dessa imagem aqui. Então, a gente tem uma imagem do sistema Landsat em 1984 e o sistema Landsat 2011, né? Ou seja, 10 anos atrás aí, mas isso aí se perfazem aqui 30 anos, né, praticamente. Mas a gente vê a alteração como se deu o uso do solo, aqui no caso, né? Então, essas faixas regulares aqui, esses quadrados regulares, né, pelo próprio aspecto regular, a gente pode identificar como campo de agricultura, né, ou seja, foi uma área que foi
foi feita a supressão da vegetação nativa para implementação de agricultura. No caso aí, foi agricultura mais tecnificada, que é a produção principalmente de soja. Tá? Então, é possível, a gente consegue identificar o crescimento das áreas agrícolas, né, e a gente computa o crescimento da área agrícola e computa também a quantidade de áreas que foram feitas a supressão da vegetação, o desmatamento. Tá? No caso aqui, e aqui é um ecótono, né, entre Caatinga e Cerrado, né, um exemplo de aplicação. Aqui tem um outro exemplo de imagem, né, que é uma imagem do satélite Hawaii, né, que ele já tem o que a gente chama de satélite de alta resolução espacial, né, o sensor a bordo desse satélite. É legal uma imagem dessa? É super legal, você consegue identificar um monte de coisa. Mas a área de abrangência de uma imagem dessa é muito menor do que a de uma imagem dessa daqui. Aqui é uma imagem, a área de abrangência é gigante, então aqui eu consigo abranger uma grande área. Aqui são pequenas áreas. E um detalhe, vocês vão entender, uma resolução espacial melhor, quer dizer que o pixel da imagem é menor, maior quantidade de pixels a minha imagem vai ter. Maior quantidade de pixels é legal, mas vai demandar mais processamento de computador, isso é uma parte importante no SIG, tá? E armazenamento. Tá? Armazenamento é uma parte importante também, são dois conceitos importantes. Então, muitas vezes eu não preciso trabalhar com uma imagem de alta resolução espacial para resolver alguns problemas. Eu sempre friso isso. Por quê? Alta resolução espacial, no caso, ou seja, pixels muito pequenos, vai demandar um mosaico muito grande de imagens para fazer uma abrangência grande de uma área, o processamento do computador muito forte e o armazenamento muito grande. Tá? Começa a travar, começa a demandar parte física de vocês, parte física do computador. Tá? O processamento de computador envolve grana, tá? Um computador de alto processamento é mais caro, então por isso que é sempre bom pesar na balança. O outro exemplo aqui é a classificação que a gente pode fazer. A gente pode pegar uma imagem de satélite, né, a bordo de um sensor a bordo de um satélite, e fazer a classificação para facilitar a nossa interpretação. Que aqui a gente não sabe o que é eucalipto jovem, eucalipto maduro, o que é solo, o que é lagoa, o que é brejo. Então, eu faço uma classificação, uma rotulação de cada um dos pixels. Tá bom? Aqui do extremo sul da Bahia, isso aqui é um mapa recente que a gente fez, né? Um artigo. Então, a gente pegou os usos de ocupação do solo do extremo sul da Bahia, né? Aqui em 1990 e 2018, né? Com as classes agricultura, silvicultura, pastagem e vegetação natural, né? Como isso se alterou ao longo do tempo, né? Então, é possível. Esse aqui foi um layout bem legal que a gente fez, né? A gente colocou bem completo, né, os elementos gráficos do mapa, né, então tem que ter o quê? A representação da localidade, a identificação da localidade, né, que foi colocado aqui, ó, mapa de localização, né, da localidade, ou seja, eu sei onde eu estou falando de Brasil, né, aqui, ó, nesse ponto do Brasil, aqui do extremo sul da Bahia, tá, o ano, aqui no caso, o norte, que eu estou colocando, né, sistema de coordenadas que foram utilizados, o dado que foi utilizado, a fonte dos dados, né? Uma escala gráfica aqui, para você saber as distâncias que você está tratando, né? Uma legenda falando o que é cada feição. No caso aqui, foi colocado uma tabela para facilitar a interpretação também, né? Os usos do solo, as mudanças dos 2 anos aqui. Alguma dúvida até agora? Só estou dando uns exemplos que a gente pode trabalhar. Professor, pode falar. Eu percebi ali, quando você coloca a Serra do Quilombo, que é a primeira imagem em 1984, a segunda eu não lembro. 2011. 2011. Existe uma variação, mesmo sendo o mesmo satélite, existe uma variação da qualidade da imagem? Variação da qualidade da imagem. Então, a qualidade da imagem, ela depende de vários fatores. Primeiro, você tem a questão do fator temporal.
Por exemplo, aqui no nosso caso, do extremo sul, a gente tem um problema grande com nuvens. Tá? Muitas nuvens, é difícil visualização. E você tem o fator também que você precisa entender a localidade para o que você vai trabalhar. Por exemplo, na Serra do Quilombo, lá no Piauí, particularmente eu sei como é que funciona a parte de clima, principalmente a parte de precipitações. Né? A gente está começando a chover no Piauí nessa época. Vou perguntar para o Tainan aí, que ele vai responder. Então... É isso mesmo, professor. Aí a vegetação, ou seja, lá é uma vegetação de caatinga misturado com cerrado. Se você chegar em setembro, assim, vai parecer uma coisa, assim, desoladora, que parece um monte de árvore reganhada, sem folha nenhuma. Deu 2 chuvas boas, ela já começa a ficar toda verde, de quantidade de folhas. Deu 2 meses, ela vai começar uma quantidade colorida exuberante de flores. Entendeu? Então, é a dinâmica daquilo ali. Isso altera muito a imagem, tá? No sentido que, se você pegar uma imagem em setembro, ela vai estar muito seca, parecendo que não tem vegetação nenhuma. Enquanto você pegar uma imagem de janeiro, vai parecer que tem muita vegetação. Então, o que você quer estudar depende da data, você tem que entender a localidade que você está pensando. Por exemplo, eu estudava lá a quantidade de avanço da agricultura, a colheita, isso. Eu precisava saber quando era feita a colheita, eu não podia pegar no momento que tinha a colheita estava junto com a vegetação, porque a planta ia me confundir com a vegetação, porque ela tem uma altura muito parecida, é pouca diferença, é diferente daqui, que a gente tem uma vegetação maior, floresta Mata Atlântica, né? Então, envolve uma série de conhecimentos que você tem que ter prévios. Né? Com relação especificamente ao sensor, ou seja, a imagem da qualidade do sensor, no caso aí é o Landsat 5, ele começou a operar em 1984. Ele funcionou até 2014, se eu não me engano, tá? 13 ou 14, alguma coisa assim. Então, ele parou de funcionar. Hoje nós estamos com o Landsat 8 já. Né? O Landsat 6 explodiu no lançamento, o 7 as imagens não são muito legais, e o 8 é o que nós temos. Mas nós temos várias quantidades de sensores no mercado. Pode ser, em algum momento, que ele... Tudo bem, Eduardo? Pode ser que em algum momento ele pare de funcionar, tá bom? O sensor, o satélite, é normal. E pode ser que ele obtenha erros também, e aí existem processos para fazer essa correção. Não sei se eu respondi essa pergunta, Hugo. Respondeu, obrigado. Tá. Então, só terminar de passar aqui, depois os exemplos. Esse é um outro exemplo de aplicação, você pegar um mapa de vegetação e fazer um realce da vegetação, que a gente chama de índices de vegetação, a gente faz um destaque para a vegetação, e aqui é possível estimar, por exemplo, colheita, tá? Produtividade, tá certo? É muito utilizado na parte agrícola e de silvicultura, nesse caso aqui, para determinar adubação, ou seja, qualidade de adubação, né, os pontos onde você está determinando, a parte de você vai fazer a produtividade, mas isso vai ser associado a uma regressão. Você vai ter que ter dados em campo e você associa a sua imagem. Então, você calcula uma equação de regressão, onde você, a partir do índice de vegetação, você estima a sua produtividade. É possível. Tá? Outro exemplo aqui é você trabalhar ano após ano e ver as alterações que tem, né? Para o Tainan aí, isso é outra bacia lá do Piauí também, né? Que a gente trabalhou lá, foi a Riacho dos Matões, né? Que é um dos poucos córregos que não são intermitentes, né? Ou seja, eles são perenes, né? É um dos rios lá da bacia do Guié que sempre tem água, independente da época do ano. A grande quantidade lá seca. Aqui foi um trabalho que a gente fez para a professora Luana, né? Quando fez a dissertação, a tese de doutorado dela,
foi para Cabo Verde, a gente fez um mapa de elevação aqui, né, para localidades, né, lá. Então, dá para você ver as diferentes altimetrias, né. Essa aqui é uma ilha de Cabo Verde, que foi levantado Caprinos lá, e é um vulcão, né, extinto. Então, dá para você ver as localidades aqui e a diferença de altura, né. Aqui é outra parte muito fácil de fazer com SIG, é você delimitar bacias hidrográficas a partir dos modelos de estado de elevação. Aqui um outro exemplo, modelo de estado de elevação da bacia daqui, né? Mapas de declividade para você determinar as áreas de APP. E aqui é um exemplo do SIG para construção, por exemplo, de reservatórios e barragens. Eu preciso saber qual ponto eu vou construir uma barragem de água e o que ela vai alagar nessa barragem. Então, essa era a questão lá, né? Nesse caso aqui, era um trabalho que a gente estava fazendo no Departamento de Estrada de Rodagem do Espírito Santo, no processo de minimização de enchentes. Uma cidade lá, né? Não sei se alguém conhece Santa Teresa no Espírito Santo. O centro dela é muito problemático e alaga muito. Então, a gente fez um projeto para fazer uma barragem, né, a montante, para reduzir, segurar essa água da enxurrada, para que não chegasse tudo ao mesmo tempo no centro da cidade e alagasse o centro da cidade. O meandro passa por debaixo do centro da cidade, né, e alagava muito. Então, a gente estudou um local para construir uma barragem, a gente fez os estudos para qual que é a cota de alagamento para cada uma dessas do acúmulo de água da barragem. Então, esse azul mais claro, ou seja, 5 metros de altura, né, do ponto mais fundo da barragem, acima. O azul intermediário é do ponto mais fundo a 10 metros de altura, e o azul mais escuro é do ponto mais fundo da barragem a 15 metros de altura, que vai alagar. E aí a gente joga numa ortofoto, né, para ver quem que vai ser atingido nesse processo de alagamento, se vai ter que fazer uma desapropriação ou não, né. E aqui um outro exemplo para a cidade de Teixeira, né, onde nós temos aqui, ano após ano, o estudo da mudança de uso do solo aqui, de como a gente pode fazer, né. Estou dando alguns exemplos de trabalhos e atividades que podem ser feitas, né. Esse último caso aqui, né, estava também no Departamento de Estrada de Rodagem, ia ser feita uma companhia siderúrgica, né, companhia siderúrgica de Ubu, muito grande, precisava resolver o problema dessa ponte que tinha na cidade de Anchieta, que a ponte travava tudo, e se ia construir uma empresa muito grande, tráfego de caminhões, tudo, não dava para fazer tudo aqui. Então, sistemas de estudo, uma estrada, um trajeto alternativo, para não, principalmente no verão, não congestionar tudo. Então, a gente foi lá, a partir de modelos de estado de elevação, dos estudos ambientais, qual o local que a gente poderia traçar uma estrada, né? Então, a gente fez essa situação de traçado aqui, né, para ver onde que poderia traçar essas estradas. Tá bom? Pessoal, vocês têm alguma dúvida quanto a isso? A Mari enviou uma dúvida no chat, professor. Ah, tá bom. Desculpa, Mariana, que eu tô sem... Tá. Mariana, professor, os relatórios são livres, né? Posso fazer um relatório para cada espécie florestal? Exemplo, um relatório para sapucaia, outro para piqui, usando as coordenadas geográficas de todas as matrizes que eu tiver. Os relatórios não são tão livres assim, tá? Eles são adequados ao estudo. Por exemplo, nesse primeiro relatório, é um relatório de localização geográfica. Então, posso pegar as espécies florestais que você está falando e fazer a distribuição e mostrar a localização dessas espécies florestais. Tudo bem. Para um próximo relatório, né, vamos lá no sistema SIG aqui, que é a prática de SIG no QG. Deixa eu ver o que é isso aqui. Só que eu não lembro tudo de cabeça.
Vou ter que atualizar aqui. Um momentinho só, tá? Então, você vai ter que ver a adaptação, né? Por exemplo, tem uma aqui, ó, associação de tabelas a feições de SIG, né? Se eu tenho, por exemplo, no seu caso, que você trabalha no arboreto, eu tenho uma tabela com levantamento das espécies florestais, né? Mas eu tenho as coordenadas dessas espécies, em algumas localidades eu quero fazer a distribuição dessas espécies na forma de uma tabela para o mapa. Tudo bem, ele está dentro do escopo do relatório previsto. Tá? Então, os relatórios, ele tem que ser, você pode usar os seus dados, mas tem que ser adaptado para, você tem que estar dentro do escopo do que está sendo solicitado, tá bom? Pode falar, Carlos. Professor, então, se eu entendi, então, por exemplo, nessa questão eu posso fazer a localização pode ser a localização da minha área de estudo, né? Pode. Perfeito. Porque aí depois eu ploto o constituinte específico, mas aí seria, por exemplo, pegar essa área minha de estudo, posso fazer a localização dela e georreferenciar, não é isso? Isso. Perfeito. Assim, eu use... Não está entrando aqui de novo no SIGA, eu queria mostrar para ver os outros exemplos de relatório, só para mostrar para vocês, mas eu não estou conseguindo aqui. O SIGA está com problema, a internet aqui está péssimo. Então, vocês podem pegar, o máximo que puder, puxar o trabalho de vocês. Uhum. Mas, assim, por exemplo, tem um mapa lá, um relatório que é criação de superfícies. A gente pega o levantamento, por exemplo, de solo. Eu peguei amostras de solo de diferentes localidades, né? Aí eu pego essas amostras de solo em diferentes localidades de uma gleba, né? E aí eu quero criar um mapa de superfície para entender como é que está a distribuição da quantidade de matéria orgânica ou de fósforo na minha gleba. E aí ele cria uma superfície, né, um mapa de superfície, em vez de só ter pontos, eu vou ter uma superfície, como se tivesse uma distribuição. É um processo de interpolação que nós chamamos. Nós criamos informação onde não existe a informação a partir de informação primária, caso os pontos. Então, ele estima, por exemplo, você tem dois pontos distintos, mas no meio eu não tenho o valor desse ponto. Então, ele estima a partir das diferenças aí. Ele cria uma superfície. No caso aí, por exemplo, né, eu tenho... vamos ver um exemplo aí para vocês. Estou tentando lembrar os trabalhos de vocês, tá? Não lembro de todo mundo. Por exemplo, o Gabriel, que eu estou vendo aqui. Ele vai trabalhar com caranguejos, né? Então, assim, eu tenho alguns pontos que eu sei a densidade de caranguejos dos mangues, né? A densidade de tocas. Ele vai trabalhar, acho que com toca. Geralmente trabalha com caranguejo, trabalha com toca, né? Toca e o movimento de wave display. Então, tem a densidade de tocas em uma localidade, a densidade de tocas em outra localidade. Aí, a área de mangue é muito grande. Eu posso sugerir um mapa de estimativa de quantidade de tocas, uma superfície? Posso. Se vai ser verídico ou não, é outra história, entendeu? Se eu tenho conhecimento para fazer as coisas muitas vezes, mas o conhecimento específico do ponto, aí é de cada um já, e se vai ser táctil ou não, se vai ser legal ou não essa informação, é outro ponto a ser discutido, entendeu? Mais alguma questão? Alguém tem mais alguma dúvida? Mariana, está contemplada a sua dúvida?
Tudo bem, tá? Eu sigo aqui, não tá uma maravilha para entrar, então não vou conseguir mostrar os outros relatórios. Então, já tem uma outra aula teórica colocada ali. Veja essa aula, para a próxima aula, ou seja, da semana que vem. Vejam as aulas que estão lá colocadas, sim, vocês podem ver em qualquer momento, já deixa livre para isso, ou seja, para vocês assistirem lá, tá? E ver os slides, tudo, para você entender. Principalmente na próxima aula teórica, ela vai falar um pouquinho de sistema de coordenadas geográficas, né? São conceitos importantes aí. Se vocês quiserem trazer essas informações, essas dúvidas, vocês podem trazer. O que a gente preconiza é o quê? Que vocês façam a aula, assistam a aula antes de vir para tirar a dúvida daquela aula. Ou seja, para a próxima aula, veja as aulas de hoje e as aulas da próxima semana, tá? As aulas da próxima semana já são executando o software, tá bom? Então, peço que vocês baixem o software, façam a instalação do software, do QGIS, tá? E já tentem executar as duas aulas, tá bom? Porque aí a gente já traz essas dúvidas. A gente vai estar aqui, hoje extrapola até um pouco o tempo, tá 9h10, mas geralmente é das 8 às 9. Tá? Eu não vou extrapolar mais do que isso, porque, particularmente, eu não gosto de muito tempo de aula expositiva online, assim. Acho que é maçante. Tudo bem, pessoal? Entendido? Tudo bem, professor. Tá, professor, Perfeito, então, tirando Pode falar. a dúvida definitiva é o seguinte, o senhor havia falado numa oportunidade que sempre que a gente precisasse, o senhor está entrando. Então, na verdade, a gente definiu, a gente vai ter sempre essa 1 hora, né, para a gente estar tirando as dúvidas, estar acertando, ajustando tudo que a gente tiver que a gente não tiver conseguido, de repente, evoluir no que a gente deixou para trás, é isso? Isso. Eu vou criar também, com vocês, em específico, um grupo de WhatsApp para Tá bom. tirar essa dúvida e facilitar a comunicação. Eu tenho o contato de algum de vocês, eu vou criar esse grupo de WhatsApp, né? A gente cria o grupo, e eu vou jogar o link para entrar no SIGA-A. Então, quem não está, principalmente quem é aluno especial, eu não vou ter o contato, então eu jogo lá no grupo, e aí vocês pegam e entram nesse grupo, porque facilita a comunicação. E se vocês tiverem dúvidas, vocês podem tirar por lá. Pode mandar mensagem de madrugada? Pode. Não tem problema. Não vou responder. Só isso. Eu respondo na hora que a gente tiver tempo livre para responder, mas pode mandar à vontade. Bom, a única coisa que a gente pede para não fazer é mensagem de bom dia, mensagem motivacional, sabe? Por favor, assim, vamos se conter a dúvidas, respostas, tem alguma coisa importante para se tratar, a gente resolve ali, tá bom? Porque tem um monte de mensagem, muitas mensagens não tem nada a ver e a gente não evolui nas coisas. Então, vamos foco. Tudo bem? Ótimo. Tá certo, então. Então, Luana, você quer falar alguma coisa antes de terminar a aula? Oi, João. Obrigada aí pela explanação. Acho que não, você contemplou tudo, viu? Obrigada aí à turma, tá? E um bom quadrimestre a todos. Abraço. Obrigado, professora. Vamos lá, pessoal. Eu sei que a gente começa mais um quadrimestre, eu não sei quanto a vocês, mas eu estou pensando que a minha meta é sobreviver até o fim do ano, tá? Porque eu já estou bem de saco cheio de muita coisa, tá? Então, agradeço a presença de todos aí, tá? E até o próximo encontro, tá bom? E fica de atividade para vocês aí, assistir as aulas de hoje, assistir as aulas da próxima semana e instalar o software, tá? Se tiverem dúvida na instalação do software, entre em contato pelo grupo de WhatsApp que a gente responde, tá bom? Ok.
Tá certo, então, pessoal. Então, eu vou parar a gravação aqui. Abraço a todos.